Boa noite, amados. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E hoje, sendo quarta-feira, é o culto de oração e exposição bíblica na carta aos Hebreus. Na próxima quarta-feira nós estaremos estudando o livro de Naum. Mas agora eu convido você a orar, entregando esse culto nas mãos do Senhor. Oremos. Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente te pedindo perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje, por tudo quanto fizemos. Nós te amamos, ó Pai, e queremos cada dia mais te servir e estar na Tua presença. Fala aos nossos corações, que possamos aprender mais e mais de Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz de Cristo, nossa alegria e esperança. Desejamos a todos que nos assistem bênçãos sem medida sobre suas famílias. Neste mês em que a temática é a família, eu, Luci e Marina, minha filha, estamos aqui representando a família Oliveira. Para esta nossa participação, separamos um texto extraído e adaptado da publicação Manancial, volume 2, que tem como título Preservação da Família. A referência bíblica está no livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 1. Depois disso, o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ante os olhos de Deus, desfilava um povo obstinado, degenerado e corrompido. Mas ele viu um homem justo e reto, é Noé. Nele e em sua família residem as grandes expectativas de Deus. Mediante a obediência de Noé, construindo a arca, convencendo a família a entrar nela, dependendo inteiramente de Deus, a família é preservada. Amados, a minha e a sua família podem ser ricamente abençoadas por Deus, se ali houver o ensinamento das Escrituras sagradas, a oração e o zelo pelos limites estabelecidos por Deus. Em Jesus Cristo reside a preservação da família. Quero agradecer a você que tem fielmente acessado o nosso canal, tem participado do culto e tem principalmente orado por esse trabalho. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 84, que fala da felicidade daqueles que habitam no santuário de Deus. E nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 5. Vamos fazer uma leitura juntos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo o coração estão os caminhos aplanados. Amém. Nós estaremos cantando o hino 398 do cantor cristão. Sou feliz.
Se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos falar junto o tema do mês de maio, que é o mês da família. O tema já é bem conhecido nosso, que fala: Jesus transforma minha família. E a divisa se encontra lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Deus abençoe a vida de cada um irmão, Deus abençoe a vida de cada uma família, e que possamos caminhar felizes na presença do nosso Deus, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas que possamos confiar e colocar
as nossas vidas sempre nas mãos do Senhor, sabendo que Ele está a todo momento cuidando de nós. E é por isso que somos felizes. Somos porque somos do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Santifica, Senhor, que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória do O meu maior patrimônio, a minha casa, Senhor, precisa do teu auxílio. Tu és o nosso pastor, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso lar. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a unidade da igreja, salvação para o mundo. Louvado seja o nosso Deus.
que nos dá mais um dia de vida, de lutas, mas de vitórias na presença do seu Santo Espírito. Vencemos mais um dia de quarentena, louvado seja Deus. Não importa quanto tempo vai durar, Deus estará conosco em todos os dias, até esta quarentena acabar. E depois que ela acabar, o Senhor continuará conosco, porque Ele prometeu que nunca nos deixaria. Que Deus abençoe a todos os membros da igreja que ainda estão tendo que saírem para trabalhar, que fazem parte aí dos trabalhos essenciais, que tem que cumprir sua jornada, sua rotina de trabalho. Que Deus abençoe você, que proteja você, que blinde você contra esse vírus, que o Senhor repreenda, para que toda vez que você retorne ao seu lar, para o seio da sua família, você retorne não só com a proteção do álcool e gel, não só com a proteção de uma máscara, mas com a proteção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tá bom, meu amado, minha amada? Que Deus abençoe a todas as famílias da igreja e também aos aniversariantes do dia. Ao diácono Elias Correia, que Deus abençoe, meu amado. Deus te dê muitos anos de vida e saúde na presença do Senhor. E a pequena Ellen, a minha filha, a minha princesinha, completando também mais um ano de vida hoje na presença do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos estar orando pela meditação da palavra, pelos aniversariantes e por todas as famílias da PIBCP. Lembrando que estamos no mês da família, Jesus transforma a minha família. Divisa Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, parte B. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Que Deus abençoe todas as famílias da nossa igreja, todas as famílias do mundo, porque nosso Deus é um Deus de família, o Deus da família, o Deus que constituiu a família. E as igrejas locais são constituídas por famílias, o que forma uma igreja local na maior totalidade de sua membresia vão ser sempre familiares. A família, porque Deus é Deus da família. Vamos ao último capítulo nesta quarta-feira, da exposição aos Hebreus, capítulo 3. Então, temos aqui 25 versículos. Pretendo, então, concluir hoje com a ajuda do Espírito Santo de Deus, mas de forma bem dinâmica, pois é o último capítulo da carta aos Hebreus. Louvado seja o nosso Deus, porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Mais um livro da Bíblia que você leu, que você meditou, que você recebeu interpretação bíblica e que você foi alimentado espiritualmente. Glorificado seja o nome do Senhor. Não só você, como eu também, que tive a cada semana que me debruçar sobre um novo capítulo para trazer para a minha vida e para a vida da igreja. Próxima quarta-feira, então, daremos início ao livro do profeta Naum e entraremos numa sessão dos profetas menores, uma exposição dos profetas menores da Bíblia até esta pandemia acabar. E quando ela acabar, continuaremos expondo as Escrituras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. Então, por ser 25 versículos, não vou ler todo, como de costume, e depois expondo. Eu vou lendo os blocos de versículos e vou expondo em seus contextos e aplicando para os nossos dias e para a nossa vida, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é o que ministra, que é quem ministra em nossos corações. Então estarei fazendo a oração e logo após, conforme eu for lendo, eu vou expondo até concluir, então, o capítulo 13 de Hebreus. E aí glorificaremos o nome do Senhor. Mais um livro da Bíblia na nossa gaveta de arquivo, estudada e alimentando as nossas vidas. Vamos lá. Senhor meu Deus, eterno Pai, louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, porque vencemos mais uma semana. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, eu te peço as bênçãos do Senhor sobre os aniversariantes de hoje. Ao diácono, irmão Elias, nosso querido irmão em Cristo, que o Senhor lhe dê muitos anos de vida e saúde na tua presença, fazendo a tua obra firme e abundante e constante na obra do Senhor. Também a minha filha, a pequena Ellen, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria, minha filha dos altos céus, que ela cresça também na tua presença e que ela seja uma grande serva do Senhor para a honra e glória do teu nome, que ela cresça cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abençoe os aniversariantes da semana,
principalmente, ó Pai, ao qual estamos hoje, no dia de hoje, desses 2 aniversariantes. Eu te peço, ó Pai, pelas famílias da tua igreja. Estamos no mês da família. Que a mão poderosa do Senhor cuide e blinde todas as famílias da tua igreja. Ó Pai, o pai de família, a mãe de família, que tem que sair para trabalhar, Senhor, que tem que sair, ó Pai, porque precisa trazer o sustento para a sua casa. Ó Deus, que o Senhor blinde, que o Senhor proteja, em nome de Jesus, deste vírus, que ele e ela retorne para o seu lar protegido pela forte mão e poderosa mão do Senhor, que repreende esse inimigo invisível, que nem a medicina ainda conseguiu combater, mas o teu Espírito Santo consegue, porque o Senhor é médico dos médicos. Então pedimos a tua ajuda. Também louvar ao Senhor, porque ontem foi o dia dos profissionais da saúde. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando esse exército que está na linha de frente, ó Pai, pelejando com este inimigo invisível. Mas o Deus que é invisível, é sobre tudo e sobre todos, está com todos eles, protegendo, guardando também, ó Pai, e livrando de todo mal. Abençoe a porção da tua palavra, que venha trazer vida e vida com abundância para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. A carta aos Hebreus, o capítulo 13, ela é a conclusão do sermão do escritor. O primeiro capítulo é a introdução. Os outros capítulos poderíamos dizer que é o corpo desse sermão. Os estudantes de homilia, de homilética, de interpretação, vai entender um pouco sobre esta questão técnica da formação de um esboço, para que ele seja apresentado não só de um esboço para uma pregação, mas para uma homilia qualquer, um discurso. A introdução, o desenvolvimento, a aplicação, a conclusão. E aqui ele encerra o capítulo 13 com algumas considerações e algumas exortações, alguns conselhos muito importantes para a vida de todos os seus leitores. E então ele começa com uma exortação muito forte, pessoal, com uma exortação à vida particular daqueles irmãos, para que eles tivessem uma vida sadia, uma vida cristã plena e sadia na presença do Senhor, para que eles não militassem tanto tempo em vão, mas pelo contrário, que de fato eles pudessem ser e ter exemplos de vida. E aqui faz muito parte da ética cristã. O cristão, ele tem que ter uma vida ética, pautada com os princípios que ele defende, que ele acredita. Nós não podemos acreditar em uma coisa e defender outros princípios e outros ideais. O nosso único manual de regra, de fé e prática é as Escrituras Sagradas, ou pelo menos deveria ser. Então, meus irmãos, que nesta noite, mais uma vez, a palavra de Deus venha achar lugar em nossos corações. Eu já começo falando com a palavra exortação, que muitas vezes é interpretada como um puxão de orelha, como o cajado do pastor, mas exortar é totalmente diferente desta ideia de chamar a atenção, de falar alto, ou de envergonhar ou constranger aquela pessoa, como muitos pensam. Dependendo do teor ou do tom da mensagem, foi exortativa. Mas exortação tem a ver com paracaléu, com paráclito, que é o Espírito Santo Consolador. Quando você exorta, ou quando Deus nos exorta, na verdade Ele não está brigando conosco, Ele não está puxando a nossa orelha. Exortação é o mesmo que consolação, é o mesmo que consolar. Talvez no dicionário Aurélio não, mas no contexto bíblico a palavra exortação é no mesmo contexto, e aqui nós falamos do dicionário grego, que é a língua original em que o Novo Testamento foi escrito. Então nem todas as palavras que tentamos traduzir na língua portuguesa, embora a Bíblia esteja toda na língua portuguesa para nós, vai de fato fazer valer o seu contexto, porque foi escrito no grego, o original grego. Quando o autor tinha em mente, às vezes já não tinha as palavras traduzidas que o Aurélio tem hoje. O dicionário Aurélio tem traduções hoje tem vários sinônimos de palavras que na verdade no grego só vai ter um ou dois. Às vezes no Aurélio vai ter só um ou dois sinônimos, mas no grego vão ter muito mais. Então
Temos que ter esse cuidado. A palavra exortação é o mesmo que consolar. Por exemplo, quando Jesus anda com os discípulos no caminho de Emaús, que ele vai andando e ele vai dizendo, então ali, exortar é mais ou menos assim. Não é só você chamar a atenção da pessoa, mas é você aconselhar caminhando com ela, aconselhar andando com ela. Já viu um exemplo prático que a gente diz, eu não vou falar mais, agora eu vou deixar se virar, eu não vou mais. Você está dizendo o seguinte, eu vou deixar de consolar esta pessoa, eu vou deixar de exortar e eu vou entregá-la à própria sorte. Mesmo que não seja essa intenção do seu coração de ver a pessoa se dar mal porque não está ouvindo você, mas é a ideia de que você vai abandonar aquela prática de tentar ajudar aquela pessoa. Então, não tem nada errado nisso, se assim você preferir, é uma opção sua. Eu só estou explicando o contexto da palavra consolação, para a gente entender o porquê o escritor aos Hebreus, então, inicia com exortações fortíssimas para aqueles irmãos e recomendações finais. Ele não iria escrever mais, como de fato não escreveu, só temos uma carta aos Hebreus. Sendo assim, de muita validade, de muita veracidade, aquilo que então esse escritor estava mandando para os cristãos que estavam dispersos, os hebreus. Então vamos lá. Ele já começa dizendo, ao amor fraternal, o amor fraternal seja contínuo. Ele vai explicar e já começa a dizer que o amor fraternal ele deve ser mútuo e contínuo. Ele deve continuar. O amor fraternal ele vai andar lado a lado com todas as nossas atitudes, ou pelo menos ele tem que andar. Em nenhum momento, em nenhuma obra, por mais excelente que possamos desenvolver ou fazer, por melhor aptidão que tenhamos, pode ser divorciada desse amor fraternal. Esse amor fraternal é contínuo, ele tem uma continuidade, ele não tem pausa, ele continua enquanto fazemos a obra do Senhor. O amor fraternal deve prevalecer enquanto oramos, enquanto lemos a Bíblia, enquanto estamos fazendo uma obra na igreja, enquanto estamos trabalhando, levantando um muro, fazendo uma obra material, física na igreja, uma obra de evangelização, uma obra espiritual, de pregação. Então, o amor fraternal, ele anda lado a lado, ou pelo menos tem que andar, de nossas atitudes. Então, tem que prevalecer. Temos que ser firmes e constantes, sobretudo no amor fraternal. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Ele criou e sustenta todas as coisas com o seu amor. As cartas de João falam de amor, Jesus falou de amor. Então, o amor fraternal, os apóstolos, o apóstolo Paulo, se tem uma coisa que é doutrina bíblica e que ficou como referência para todas as igrejas primitivas, foi o amor. O amor, ele deve perdurar e acompanhar e mesclar, temperar, dar o sabor em todas as nossas atitudes. Não é à toa que em Coríntios 3 o apóstolo Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada disso valeria, de nada aproveitaria. Ele continua dizendo, não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso um homem, sem saber, hospedaram alguns anjos. Mesmo sem saber, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos juntos com eles, e dos maltratados como se vós mesmo também estivessem sendo maltratados. Sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deste modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, nada temerei. O que poderá me fazer o homem? Então, já podemos observar uma sequência de um sentimento de amor, de empatia, que é o que precisamos ter.
estamos vivendo uma época em que está faltando sensibilidade. Vocês podem ver, enquanto muitos estão morrendo, eu diria milhares no mundo, estão fazendo meme com a morte dessas pessoas. Enquanto muitos estão morrendo, os corruptos estão roubando, estão corrompendo e aproveitando essa época para superfaturar em produtos, em materiais médicos, que na verdade muitos são até falsos, em licitações falsas. Estamos vendo isso aí na TV, em todos os canais. Precisamos ter empatia, precisamos sofrer junto com os que estão sofrendo, precisamos sentir esta dor. Não vos esqueçais da hospitalidade, fazendo o mesmo, porque muitos sem saberem, e alguns hospedaram anjos até sem saberem, fazendo uma alusão aqui, e me veio à memória Abraão. Abraão recebe 3 varões em casa, e ele tratou super bem, tratou de maneira digna, e eram anjos. Qual é a ideia do escritor? Qual é a ideia da palavra de Deus para mim e para a sua vida? Trate todos bem. Trate todos bem, se colocando no lugar dos mesmos, sofrendo com eles, assimilando as suas dores e sofrimentos. Porque muitos sem saberem hospedaram anjos, alguns hospedaram anjos em suas casas e trataram bem. É melhor você tratar bem até quem não merece receber o galardão de Deus, do que você achar que tem uma medida para tratar cada um e de repente perder o galardão de Deus na sua vida. É melhor tratar bem até quem não merece, com hospitalidade, com amor, com carinho. Eu me lembro aqui, quando eu olho para esse texto, principalmente no Nordeste, ainda há essa cultura. Os missionários, muitos hoje, as grandes metrópoles já não fazem mais isso também, por causa de muitas coisas, né, irmãos, que sabemos que acontece, muitos falsos mestres, muitos enganadores, muitos oportunistas que alguns colocam ou já colocaram dentro de suas casas. Essa é a verdade, se fazendo um líder, se fazendo um cristão. Mas a hospitalidade de alguns, de fato, é notória, o dom da hospitalidade. E por sinal, a hospitalidade é um dos dons de quem tem o Espírito Santo. Assim como o dom de línguas, assim como o dom de interpretar, assim como a categoria dos dons de curar, tem o dom da hospitalidade. Está na categoria dos dons. É um dos dons de quem realmente tem o Espírito Santo de Deus. Então, se você é uma pessoa hospitaleira, continue sendo. Hospitaleira não é só hospedar na sua casa, não. Hospitaleiro é uma pessoa que está sempre disposto a socorrer o outro. Seja em casa, seja na rua, seja com um telefonema, seja com um WhatsApp, seja com qualquer coisa. Mas é aquela pessoa que você sabe, que você sabe que sempre pode contar. Às vezes você fica uma semana, 2, 3 sem falar com aquela pessoa. Às vezes você fica, não tem assunto, não tem nada para fazer. Talvez você não pode estar com aquela pessoa, talvez essa pessoa mora em outro estado. Mas sempre temos aquela listinha, né, de que a gente sabe que a gente pode contar com aquela pessoa. Com uma palavra, com a oração, com carinho, com ajuda, seja com o que for. Porque aquela pessoa se mostra hospitaleira. Então, devemos exercer a hospitalidade, porque alguns hospedaram anjos, anjos de Deus. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos juntos com ele. Ele começa a resgatar a memória deles, falando do passado e dos presos. E aqui não são presos, né, irmãos? Um criminoso, que cometeu um crime hediondo na sociedade. Não está falando disso, embora tenhamos que ter compaixão, misericórdia e orar por eles, sim. Temos a capelania prisional, que faz um trabalho excelente aqui no Rio de Janeiro, pelo menos aqui no estado do Rio, com pastores que trabalham na capelania prisional. Eu no seminário também tive aula de capelania prisional e realmente é muito emocionante trabalhar na recuperação dos presos, daqueles que são difíceis de serem reintegrados à sociedade. Mas esses presos aqui, o qual o escritor está falando, qual a Bíblia diz aqui aos Hebreus, está falando daqueles que foram presos por causa da palavra, do Evangelho. Sofram com eles, sintam a dor deles, como se vocês estivessem presos. Lembra que Filipos manda, eu não me lembro bem se é o Epafrodito, mas os filipenses mandam alguém
para passar uns dias na cadeia com Paulo, simbolizando que a igreja estava mandando alguém para sofrer com ele. Lembram que Paulo diz a Timóteo: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Não te envergonhe das minhas prisões, das minhas cadeias. Não te envergonhe de mim, Timóteo, por eu ser um prisioneiro. Então fica perto de mim, não me deixa, não me abandona, sofre comigo as aflições, porque no momento da adversidade, via de regra, todos tendem a desaparecer e naturalmente nos sentimos só. Mas é isso que aqui o escritor está falando, justamente desses que foram presos por causa da palavra, sofrendo como se estivesse sofrendo junto com eles, e dos maltratados, como se vós também estivesse sendo maltratados, não com a sensação de alívio: ainda bem que não foi comigo, antes ele do que eu. Não, esse sentimento não é o sentimento de Jesus Cristo, não é o pensamento que devemos ter, porque Cristo veio para sentir a nossa dor, sofrer a nossa morte. Então devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E como eu falei de exortações, são vários conselhos e consolações que ele vai dando, ele vai mudando de assunto a cada 2 ou 3 versículos, ele já vai dizer: seja honrado entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal. Deus julgará os imorais e adúlteros. Aqui está falando realmente dos adúlteros que maculam o leito realmente matrimonial, simbolizando, e aquilo que já falamos no início, a preservação da família. O leito matrimonial é sagrado. Não flerte com o pecado, não flerte com mulher estranha, não flerte com ninguém. Viva o seu matrimônio, você que é casado, você que é casada, com o seu leito sem mácula, para que você possa receber as bênçãos de Deus na sua família. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra bíblica, a exposição bíblica, esse texto está diante de mim. Estamos no mês da família, eu não posso me omitir de falar de um assunto como esse. Não macule o seu leito, o leito da sua família, com adultério, com pecado, com fornicações, com impurezas que desagradam ao Espírito Santo de Deus. Olha o que a Bíblia diz: Deus julgará os imorais e adúlteros. E aqui está falando realmente num contexto conjugal, num contexto matrimonial. Então, por isso que é muito importante a nossa vida em família. A nossa vida em família é muito importante, justamente para que possamos viver aquilo que agrada a Deus. O leito conjugal sem mácula. Se você se encontra perdido ou perdida, sem direção, com impulsos, peça a Deus para que, através do seu Espírito Santo, lhe dê domínio próprio, lhe dê arrependimento, e que você possa alcançar o favor de Deus e escapar do juízo de Deus através do seu perdão e da sua misericórdia. Como aqui está, vamos prosseguindo. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Quem poderá me fazer o homem? É justamente isso aqui. Agora ele já pula do matrimônio, do leito conjugal, e ele já vem falando agora da avareza, da ganância, do amor aos bens, do amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui, como eu disse a vocês, ele vai mudando o assunto, justamente como se lhe restasse pouco tempo, e algumas considerações finais ele vai deixando algumas pinçadas de exortações, algumas pinçadas de conselhos para a vida pessoal dos seus leitores, para uma vida pautada na ética cristã, na integridade cristã. E aqui ele vai falar da avareza. O problema não é ter muito dinheiro, o problema não é enriquecer, o problema não é você trabalhar para ganhar bem, o problema não é você se esforçar para ter um bom salário. Não, isso não é problema. Eu também não vou adotar a teologia da prosperidade, mas também eu não vou adotar a teologia dos miseráveis, né? Porque Deus também nos abençoa e nos faz prosperar nesta terra. Se você estudar mais, se você trabalhar mais, a tendência é que você cresça assim como cidadão, que você cresça também financeiramente. Se você souber e puder fazer uma boa gestão das suas finanças, a tendência é você realmente ser uma pessoa, mesmo que não seja rica, mas que seja próspera.
A ideia de Deus para as nossas vidas é que sejamos prósperos. O proverbista vai dizer: Deus, olha, não me dê pouco para que eu não venha passar necessidades, mas também não me dê muito dinheiro não, muita riqueza não, para que no meio delas eu não venha me esquecer de ti. Então o proverbista, ele tem esse cuidado de pedir a Deus uma medida comedida daquilo que Deus iria fazer. Foi até um pouco redundante, mas é isso mesmo, uma medida comedida daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não queria muito para que não viesse se esquecer de Deus, mas também não queria passar por privações. Nós também não queremos passar por dificuldades, por privações. Devemos sim, se você se encontra em alguma dificuldade que talvez o pastor desconhece, a igreja desconhece, mas só você e Deus, a tua família, com alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade de recursos, alguma dificuldade de suprimentos, você deve sim clamar a Deus e pedir a misericórdia do Senhor, que Ele entre com provisão, que Ele te ilumine e te dê a direção para que você encontre a pessoa certa, que Deus use um anjo do Senhor para abençoar a tua casa, a tua família, se o problema for financeiro, for de suprimentos ou de qualquer coisa dessa maneira. Então sim, devemos orar, pedir a misericórdia de Deus e pedir que o Senhor envie a sua provisão, e Ele envia mesmo. Lembram daquela ilustração que eu já até contei uma vez, de uma senhora passando, uma ilustração, não é real, mas vai trazer uma ideia da provisão de Deus para as nossas vidas. Uma senhora com os filhos estava passando muita dificuldade. Os filhos já estavam, como diz no Nordeste, amíngua, estavam amínguas, estavam muito famintos, e o inimigo manda o mensageiro levar uma cesta bem bonita na porta daquela mulher. E quando bate na porta e deixa aquela cesta com muitas coisas, biscoito, Danone, tudo aquilo que as crianças gostavam, tudo aquilo para suprir a necessidade daquela mulher, as crianças já vão abrindo a bolsa, ela já vai distribuindo, e o mensageiro pergunta: você não vai perguntar quem mandou te entregar não? E aí ela disse: quem mandou? Aí ele disse: foi o diabo que mandou te entregar. Aí ela disse: pois bem, quando Deus manda, até o diabo obedece, porque eu estava orando pela provisão de Deus na minha casa. Então precisamos crer sim na provisão de Deus, precisamos crer que Deus vai enviar a provisão, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que Jesus disse que não dá para servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Mamon era o Deus do dinheiro, era o Deus das riquezas. E as pessoas que queriam enriquecer faziam um pacto com Mamon. Então precisamos entender esse princípio, que não é a teologia dos miseráveis, dos necessitados, dos marginalizados. É, na verdade, uma vida que precisa de dinheiro, que venha querer muito mais, mas que não ame acima de Deus, acima das pessoas. Essa é a ideia. Que não seja tão apegado a ponto de ver alguém passar necessidade, tendo e não poder ajudar. Se você sentir-se retraído em ajudar, você está sendo avarento, se assim você puder fazer. E é um sinal que você tem mais amor ao dinheiro do que a causa, do que a obra de Deus e do que aos necessitados. Vamos avançar. Porque há uma promessa de provisão. A promessa de provisão é: nunca te deixarei, jamais te desampararei, como está escrito. O próprio contexto vai dizer no verso 6, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer um homem? Uma citação do Salmo 118. Essa citação do Salmo 118, da provisão de Deus: nunca te deixarei, nem te desampararei, jamais. O Senhor é quem me ajuda, não temerei. O que poderá me fazer o homem? Ele vai dizer: olha, Deus está comigo, se faltar, Deus está comigo, Deus vai prover, Deus vai providenciar. Como o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: sei passar todos os momentos, sei ter fartura e sei passar por escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fazendo um paradoxo do que podia, do que não podia, do que já teve e do que não tem mais, entendendo que Cristo é a sua riqueza e o seu maior benefício. Mudando para o verso 7 em diante, vamos agora para uma sessão da responsabilidade e a exortação à vida religiosa. Falamos aqui da exortação da vida pessoal, da ética cristã. Então o primeiro ponto foi sobre a exortação à vida particular, o amor fraternal, a hospitalidade, o leito conjugal, tudo coisas íntimas, muito pessoais, E a avareza, a ganância também, que é um princípio pessoal de entender que cada indivíduo vai agir de maneira diferente. Ele tenta lembrar e puxar na memória deles o seguinte, verso 7, lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imita-lhes a fé.
Então, a nossa mensagem não pode estar divorciada da nossa vida. Não adianta ter um discurso bonito, não adianta ter carisma e não ter caráter. O que mais tem hoje é muito carisma e pouco caráter. Tem um livro do John MacArthur sobre isso, muito carisma, pouco caráter. Justamente isso, não adianta ter muito carisma e a vida ser totalmente não recomendada a que se siga. Já viu aquele ditado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É mestre para ensinar e não é para viver. Eu tenho crise com isso, ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas, todos nós erramos, todos nós um dia, sequer pelo menos um dia ou em alguma época de nossas vidas, entristecemos o Espírito Santo de Deus, merecemos o perdão, a redenção de Deus, porque Cristo nos deu isso através da sua morte na cruz, o perdão, a misericórdia, a graça, a justificação. Isso também não nos isenta de futuramente, se não vigiarmos, que venhamos a cair, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Mas olhando para esse texto, quando eu vejo, observa atentamente o que ele prega, olha aí o verso 7, olha a vida e depois você imita a fé. Percebe? Que primeiro você escuta o que prega, olha a vida e depois você imita a fé. Então não adianta, irmãos, vivermos numa época cheio de gurus espirituais. Eu falo isso, o texto está falando isso aqui. Aqui está fazendo uma alusão para eles olharem a fé de Moisés, de Abraão. Olhem a vida desses homens e vejam se as suas mensagens não condiziam com suas vidas. Mas não quer dizer que Abraão não pecou, não quer dizer que Moisés não pecou, não quer dizer que Davi não pecou, não quer dizer que esses homens não pecaram. Os líderes religiosos que eles tiveram, chamados no Antigo Testamento de guias, né? Os seus guias, os pais da fé, também cometeram suas falhas. E a Bíblia faz questão de mencioná-los, de mencionar os erros destes. Noé, as alianças, a teologia das alianças é um sinal disso. Que todas as alianças feitas que Deus fez com o homem que quebrou. A com Adão, a com Noé, a com Abraão, a com Moisés, a com Davi. Mas isso não quer dizer que eu não olhe para a vida de Abraão, não veja a sua fé, não veja a sua conduta e olhe quando que ele viveu continuamente nesse erro. Onde ele repetiu esse erro novamente. Ele se acostumou com esse erro, com esse pecado. Observando a vida de Davi, por exemplo, quantos erros esse homem cometeu. Mas veja que Davi, de forma alguma, vai ser reincidente em nenhum tipo de pecado. E aí tem uma palavra para o reincidente em nossos dias, que é um pouco chula. Eu não vou mencioná-la, mas vocês devem saber. Ela tem a ver com vergonha. E tem uma palavra antes, vergonha. Vocês sabem o que quer dizer. Eu já até falei algumas vezes, mas hoje eu não vou falar. Então, precisamos lembrar, e ele está dizendo, lembrar dos vossos líderes, olhem para trás. Olhem para os líderes que vocês tiveram. E aí eu faço essa pergunta a você, igreja. Olhe para os líderes que vocês estiveram e veja desses qual vocês podem imitar a fé, a vida. É justamente essa a proposta de que os escritores, os leitores da carta, olhassem para trás, para os seus líderes, Abraão, Moisés. Pode imitar? Dá para imitar? Se dá, amém. Se não dá, vida que segue. Precisamos entender isso, que aqui não está falando dos líderes, nem na verdade atual, vai falar mais na frente no verso 13. Mas aqui está falando dos líderes, seja eles, se foi pastor, se foi ancião, se foi presbítero, se foi guia, mas que eram líderes, que davam exemplos da mensagem que recebia de Deus com a sua própria vida. Outra coisa que não pode estar divorciado. Então, se assim eu posso, amém. Então ele vai dizer, lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Olha na tua Bíblia aí, século 21, vê se está assim. Almeida, revista atualizada do século 21. Vê se está aí, imita-lhe a vida, o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Por isso que Paulo, com muita propriedade, vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E era um homem,
sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou e ficou 3 anos e meio sem chover. E era sujeito às mesmas paixões que nós. Teve medo de uma mulher e correu para a caverna e ficou lá 3 anos escondido, com medo de morrer. Achava que só ele era profeta em Israel. Deus diz: o que fazes aqui, Elias? Mas Paulo vai dizer, Paulo vai dizer aos coríntios: sejam meus imitadores. Ele não diz: olha para Jesus. Quando você vê muito dizendo: não, olha para Jesus, é para, na verdade, desfocar mesmo na sua vida. Olha, não olha para mim, não olha para o que eu faço, onde eu ando, não olha para a minha conduta, não olha para o que eu tenho feito, não, olha só para Jesus. Tem pessoas que acham isso bonito. Olhar para Jesus, tem que olhar para Jesus, tu tem que olhar sim para o teu líder, você tem que olhar sim para quem está ali como autoridade de um governo espiritual de Deus, pelo menos para a vida daqueles que querem. Devemos olhar sim. Não tem essa história de olhar para Jesus pelos olhos da fé. Porque com os olhos carnais, com os olhos físicos, nós temos que olhar sim para aqueles que estão nas igrejas, que estão liderando. Charles Spurgeon vai dizer, que dizem, e é um ditado muito comum: teologia e política não se religião e política não se discutem. Aí Spurgeon completa: é por isso que está cheio de corruptos no poder e cheio de falsos mestres nas igrejas. Por causa dessa pseudo-ideia de que religião não se discute. Ela até se discute no ambiente correto para isso, lógico. E religião não se discute, cada um tem a sua fé. Essa ideia ecumenista. E é por isso que tem aí muitos imorais liderando igrejas por causa disso. Na frente de rebanhos. Porque não se discute. Porque cada um dará conta de si. Nós vamos ver lá na frente o porquê que isso é importante. Eu gastaria horas falando disso, mas o meu tempo não dá para tudo isso. Vamos avançar. Vamos avançar porque precisamos lembrar, ele falando para os escritores, para os seus leitores, no caso aqui, a carta, a missiva indo para lá, para os cristãos. Então imaginamos alguém lendo para a congregação. E aqui ele vai dizer: observando-lhe atentamente o resultado da vida. Tem que ser o resultado, é o novos fora. É a matemática simples, tal, novos fora. Quanto restou? Restou isso aqui, é isso aqui. Aí depois você imita a fé. E aí Paulo diz assim: ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. As marcas de Jesus Cristo. Ele não foi apedrejado por suas atitudes, não. Ele foi apedrejado, muitas vezes chicoteado 5 quarentenas de açoites por causa do Evangelho. Não foi por causa da conduta dele, porque ele foi injustiçado, porque falaram ou não falaram dele. Foi por causa do Evangelho, que ele sofreu cadeias, que ele sofreu açoites, por causa do Evangelho. Se o seu sofrimento, as suas pedradas forem por causa do Evangelho, a sua causa é justa e nobre. Deus certamente te honrará. Vamos lá, ele vai continuar dizendo: olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, ele não mudou. As estações mudaram, os anos mudaram, a cultura mudou, as pessoas mudam, o ser humano é inconstante, mas Jesus Cristo é o mesmo, porque ele é eterno, ele é atemporal. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente será o mesmo. O que, pastor? O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Não vos deixeis. E aqui é por isso que ele fala da conduta em cima, percebe? No verso 7, quando ele fala para olhar o resultado da vida. Olha o verso 9. Qual a ideia do escritor? Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Justamente isso, você também que tem dúvida sobre o que comer ou não comer, sobre algumas religiões, aqui tem uma resposta muito boa para você.
Deus quer que, na verdade, o seu coração seja cheio de graça e de conhecimento, porque o comer ou não comer nunca salvou ninguém e nunca preservou ninguém da morte. Quem nos salva é a graça de Jesus Cristo. Somos livres em Cristo Jesus. Você pode não comer ou não por uma opção palatar ou por questões higiênicas, questões sanitárias. Mas, biblicamente, não há nenhuma regra hoje, após a morte de Cristo Jesus, nenhuma cerimônia, nenhum rito cerimonial supersticioso que possa impedir você de ir e vir e se alimentar. Afinal de contas, como diz aos Gálatas, foi para a liberdade que ele nos libertou, em Gálatas 5. Mas não useis da liberdade para a libertinagem. Paulo vai ser bem enfático aos Gálatas sobre isso. Então, não se deixem levar por diversas doutrinas. E aí, Tiago vai falar isso, o escritor Zebeu já falou isso antes, dos joelhos vacilantes, dos inconstantes, é levado por qualquer enredo, por qualquer dança de roda, por qualquer... O que toca ele dança, onde ele chega ele é, onde ele vai ele é, porque ele precisa se encaixar naquele grupo. E para ele ser aceito naquele grupo, ele é o cara, a pessoa que compreende, que é bem aberto, bem eclético sobre todas essas questões rítmicas, teológicas, bíblicas. Então ele não tem crise com nada, com ideologias, ele não tem crise com músicas, ele não tem crise com religiões, porque Deus está em todas elas. É assim a vida do libertino espiritual. O iníquo, o espírito da iniquidade do anticristo que perdura, que reverbera dentro dele, do indivíduo, da pessoa, que faz com que ele seja, com que ela seja, esta pessoa seja uma pessoa aceitável a qualquer grupo, agradável, mas pode ter tudo, menos o Espírito Santo de Deus. Falsa doutrina, cuidado com doutrinas estranhas, cuidado com doutrinas novas, justamente por conta disso. Então vamos avançando. Tendo um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer, porque o corpo dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por meio do sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade, justamente onde o Gólgota, o Monte da Caveira, estava ali onde Cristo morreu, fora de Jerusalém, fora da cidade, simbolizando justamente isso, que o cordeiro, o sangue era derramado fora do arraial, ele era imolado fora do arraial, para não macular o arraial com o sangue daquele cordeiro que estava sujo de pecado. Jesus foi levado ao Monte Gólgota, Jesus foi levado ao Monte da Caveira, e ali no Calvário, ele morreu, sangrou, fora do arraial, fora da cidade, pelos meus e os seus pecados. Precisamos compreender isso nessa questão litúrgica, vendo como pano de fundo, como espinha dorsal, o livro de Levíticos como sombra, e vendo a carta aos Hebreus como uma lâmpada que ilumina e traz luz, no esclarecimento, mostrando que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, vamos caminhar. Por isso, para santificar o povo, já falei essa parte, verso 13, saímos, pois, até ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Vamos sofrer, vamos com Cristo, vamos avançar. Ele está dando a ideia de que não podemos ficar tímidos agora. Agora vamos sair do arraial, vamos sair das quatro paredes e vamos evangelizar. Calma, não agora, tá bom? Agora você tem que ficar em casa, tá certo? Para não dizer que o pastor mandou todo mundo ir para a rua. Não é o momento de ir para a rua. Hoje estamos vivendo uma crise mundial, que a regra, a lei, a ordem é para que você fique em casa, tá bom? Vamos ficar em casa o máximo que você puder. Fica em casa, hashtag fica em casa, hashtag fica em casa. Porém, temos que sair do arraial, temos que sair das quatro paredes da religião e propagar a Cristo fora do arraial, nos lugares onde ele não é conhecido e nos corações onde ele ainda não chegou. Vamos propagar e evangelizar através da palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Pois ainda que não temos uma cidade permanente,
mas buscamos a que virá, que é a Jerusalém que desce do céu, que está no Apocalipse. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor. Esse sacrifício que fazemos, porque somos salvos, é de louvor, é de gratidão, não exige um esforço braçal, mental, mas pelo contrário, é de louvor, é de dar ações de graças, é de tributar a Deus a honra que lhe é devida. Olha o verso 15 comigo. Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que declaram publicamente o seu nome. Se tem o maior sacrifício de louvor que agrada a Deus, é confessar a Jesus Cristo publicamente diante de todos. Vamos acompanhando. Mas não vos esqueçar de fazer o bem e de repetir com os outros, de repartir com os outros, porque Deus se agrada dos tais sacrifícios. Sacrifícios de louvor que agrada a Deus são sacrifícios de fazer o bem. Por que eu posso fazer o bem? Porque Cristo habita em mim. Então Ele me impulsiona, Ele me capacita a fazer algo que antes dele eu não teria condições de fazer o bem e repartir com os outros, porque Deus se agrada dos que fazem tais sacrifícios. Verso 17, eu tinha dito verso 13 em diante, mas é o verso 17 que vai dizer agora para uma realidade atual, tanto daqueles como a nossa. Verso 17, obedecei aos vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. É justamente isso, essa questão muito importante aqui da carta aos Hebreus, e para nós pastores é muito importante. E aqui líderes, no original grego é episcopos, que vem na verdade bispo. O bispo é uma espécie de supervisor, é a mesma palavra para presbítero, para pastor, que é poimain no grego, certo? O bispo, ele é o supervisor, o presbítero, ele é um supervisor, e justamente essa é a ideia do líder. Ele olha por cima, Deus dá uma visão privilegiada. Afinal de contas, eu sempre digo isso, ou pelo menos de vez em quando eu dizia isso. Se tem pessoas numa igreja que tem uma visão além do líder, ou uma visão mais avançada para a igreja do líder que Deus colocou ali, então por que Deus permitiu que aquela igreja tivesse um pastor e não elege essa pessoa para que venha governar a igreja? Percebe isso? Que a visão privilegiada, não sou eu que tenho por ser pastor, mas pela graça, pelo ministério que me foi outorgado, pelo chamado para esta obra, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos dá visão, nos dá direção. Pelo menos se estivermos debaixo da sua vontade, Ele vai nos dar a visão privilegiada daquilo que Ele quer para o seu povo, para a sua igreja. Biblicamente, claro, essa visão ela tem que estar alinhada com a Bíblia. E aí, como a igreja vai saber se a visão que o pastor, que o líder quer trazer é de Deus? Se ela for bíblica. Ou se ela tiver uma coerência, né, diante de uma razão comum. Mas como Deus vai me dar uma visão, vai me dar algo de que a Bíblia nunca mencionou, nunca mostrou, ou que é contra isso. Aí por eu ser líder, por eu ser pastor, eu vou querer sustentar isso, usando do título, da função, para coagir, para constranger os irmãos a fazerem. Não, mas aqui existe uma coisa muito interessante. Obedeçam aos vossos líderes. É muito difícil lidar com desobediente. É muito difícil lidar com o pirracento. É muito difícil lidar com uma pessoa que desdenha da autoridade, da liderança que Deus constituiu. E se foi constituída por Deus, você não vai estar sendo desobediente ao pastor, você estará sendo desobediente e pirraçando ao próprio Deus, se for de Deus. Então você tem que orar muito para você dar sorte. Você que eu digo, né? Quem faz isso, tá, irmãos? Então, a pessoa que faz isso, ela tem que orar muito, tem que confiar muito de que aquele líder, aquela pessoa que Deus separou, ou que pelo menos supostamente foi Deus, não seja de Deus, para que não incorra em nenhum pecado sobre a sua vida. Porque se tem coisa que faz um líder gemer, é o desobediente, é o pirracento,
é o omisso, é a pessoa que não tem atitude, que não tem expressão, que não tem coragem. Quando chega no fronte de batalha, você está ali só. Então, o desobediente, ele precisa entender que, porque quem cuida do rebanho é o líder espiritual que Deus colocou ali. Ele que Deus quis usar. Ele que Deus quer usar, por enquanto. E quando Deus não quiser, Ele dá um jeito de que aconteça alguma coisa, ou boa, ou infelizmente ruim, para que aquilo não continue, porque a igreja é do Senhor, é a noiva do Senhor. E não tem ninguém para cuidar melhor da sua noiva do que o noivo, né? Ninguém vai cuidar melhor da noiva do que o noivo, que é Jesus. Ninguém vai cuidar melhor do rebanho do que o sumo pastor, que é Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De João 10 ele diz, eu sou o bom pastor. É o único que dá a vida pelas suas ovelhas. Então precisamos atentar a isso, porque obedecer aos nossos líderes sendo submissos. Submissos, obedientes e submissos. Você já viu aquela dissensão lá em Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. A facção que dizia ali, eu sou de Cristo, era a pior. Porque quem era de Pedro, pelo menos a Pedro respeitava. Quem dizia eu sou de Paulo, pelo menos a Paulo respeitava. Quem dizia eu sou de Apolo, pelo menos a Apolo respeitava. Mas o grupo que dizia eu sou de Jesus, esse grupo não respeitava nem Pedro, nem Apolo e nem Paulo. Então essa pessoa que bate no peito, não, eu só obedeço a Jesus, eu só sigo a Jesus, não consegue seguir quem está vendo, que dirás quem não está vendo. Não consegue obedecer coisas simples de quem está vendo, que dirás do que não está vendo. E isso é uma pura verdade bíblica, porque ele vai dizer, porque há de prestar conta de vós, como quem há de prestar conta por vós no dia do juízo. E aí vem aquela ideia, o pastor não tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida, quem sabe da minha vida sou eu. Tá bom. No dia do juízo, quando Deus cobrar, a gente vai dizer, olha Deus, isso aqui nunca esteve nas minhas mãos, essa vida nunca esteve diante de mim para que eu pudesse cuidar. E é esse cuidado que devemos ter, sendo obedientes. Olha o verso 17, como quem há de prestar conta de vós, para que façam esse serviço com alegria, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, não seria útil de forma alguma, de fazer gemendo a obra do Senhor, por causa de desobedientes e de insubmissos. E para ser insubmisso e desobediente, nem sempre precisa você bater de frente, nem discutir. É só você fazer ouvido de mercador, é só você não dar importância mesmo, é só você não ligar mesmo, e a gente logo sabe realmente quem é e quem não é submisso e obediente. Não precisa desrespeitar, levantar numa assembleia, se assim for o caso, ou discordar da cor da tinta da parede, para ser um rebelde. Não precisa disso não, para ser um desobediente. Só precisa realmente não atentar, não honrar e não obedecer, se entendendo que foi de Deus. Então vamos caminhar para o final, de fato, agora. Eu vou ler do 19, do 18 até o 25 e vou para as considerações finais. Orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo. Ele aproveita e advoga em causa própria. Ele aproveita o ensejo e chama a responsabilidade para ele. Enquanto vocês devem obedecer para que o líder, o presbítero, o poimaim, o episcopo não faça gemendo, mas com alegria, ele vai dizer, orem por nós. Quando o pastor, o líder fala, olha, ora por mim. Às vezes a pessoa fala, o pastor não orou por mim, não ligou para mim, não quis saber de mim. Mas ele precisa muito mais de oração. Ele precisa, porque ele não cuida só de você, não ora só por você, ele ora por todos, ele clama a Deus por todos. E é assim que deve ser. E ele vai dizer, olha, orai por nós também, porque temos uma boa consciência, desejando portar-nos corretamente. E é com insistência que vos exorto, que vos consolo, que vos reafirmo, para que assim façais.
para que logo eu vos seja restituídos, para que logo eu volte para vocês, para que eu logo esteja com vocês. Então orem, perseverem em oração, porque estamos nos portando de boa fé, de boa consciência. E agora os votos e despedidas da própria carta, e assim também será a minha, com a oração e bênção apostólica. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Lembra o que eu disse que ele é o sumo pastor? Depois de falar do pastor, do líder, do sumo pastor, depois de falar, de se reafirmar que está procurando fazer de boa consciência, desejando se portar corretamente em tudo, desejando isso, buscando, almejando isso, ele diz, olha, que o Deus de paz, aqui já a despedida, que o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, o pastor superior, né? Vos aperfeiçoe em toda a obra. Se você tem alguma dificuldade de tudo isso que foi apresentado aqui nesta noite, seja ela qual for, na sua vida pessoal, na sua vida de ética cristã ou na sua vida religiosa, peça a Deus, pelo sangue de Jesus, peça ao grande pastor, olha, que vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante ele é agradável. Ele já está lembrando que o mais importante é agradar a Deus e não os homens, por meio de Jesus Cristo, em que seja a glória para todo sempre. Amém. E aqui ele disse, irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois vos escrevi de modo resumido. É muito importante esse verso 22, porque ele entende que ele pegou um pouco pesado, ele entende que precisou dar uma massificada, mergulhar um pouco mais fundo no assunto. Ele precisou nesse último momento não deixar nada por falar, embora ele disse que foi resumido. Ele está dizendo, irmãos, eu suplico-vos, ele implora, ele exorta, suplicando, implorando, que suporteis essa palavra de exortação. Por quê? Porque a gente sabe que exortação, mesmo conselho, ninguém gosta, muita gente não gosta. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Salomão não diz na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem pessoas que pensam ao contrário, na multidão de conselhos, e sai pedindo conselhos a todo mundo, à torta e à direita. E aí ele forma uma opinião com aquilo. E ele diz, então é isso. Não, a Bíblia diz na multidão de conselhos. Então uma pessoa só pode te dar muitos conselhos de sabedoria. Quer uma pessoa? Eu vou te indicar. Vou te dar o contato dessa pessoa, que você pode buscar e você vai ter bons conselhos dela. Anota aí. O seu nome é Jesus Cristo. O seu contato é a Bíblia Sagrada. O telefone é o joelho. E você vai ter bons conselhos para a sua vida. Ele vai dizer, irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois vos escrevi de modo resumido. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Alguém que estava preso por causa do Evangelho. Então saibam, Timóteo já está solto. Ele dando uma satisfação à igreja. Olha, Timóteo já foi solto. Por que ele diz isso? Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Estarei indo ao encontro dele. Eu vos verei com ele. Cumprimentai a todos os vossos líderes e todos os santos. Interessante como ele quis dedicar esse último capítulo a dar uma blindada nos líderes ali constituídos. Pastores, talvez algum presbítero, algum líder estava com alguma dificuldade desse tipo. E no final ele dá aquela orientação pastoral, como alguém que tinha mais credibilidade para orientar. E aqui se tratando da Bíblia Sagrada, para mim e a tua vida. Então ele vai dizer, cumprimentai a todos os vossos líderes e a todos os santos. O da Itália vos cumprimentam. A graça seja com todos vós. E aqui encerramos a exposição de mais uma carta bíblica exposta para mim e a tua vida, para os nossos corações. Lembrando que todos os capítulos, do primeiro ao último, estão disponíveis no canal da nossa igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra exposta. Que o teu Espírito Santo complete o que faltou. Que o Senhor nos dê capacidade de suportar
as exortações da tua própria palavra para as nossas vidas. Que tudo que for do homem caia por terra, porque realmente há de passar. Não é porque eu estou pedindo, é porque tudo vai passar. Que a tua palavra permaneça, perdure em cada coração nesta noite de quarta-feira. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a PIB da Cancela Preta, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja militante do Senhor diz: amém e amém.